Saudações, terráqueos! Olha aí o contexto de volta. Você já deve ter notado que sempre que acontece algum caso de alguém que blasfema abertamente de Deus de forma pública, imediatamente aparece logo um monte de cristãos que sacam logo aquele texto, famoso texto que diz: olha, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso é o que ele vai colher. E se logo em seguida esse caso acontece dessa pessoa que blasfemou sofrer algum acidente ou até mesmo morrer, aí pronto. Aí é que um monte de cristãos já se apropriam desse texto e repetem exaustivamente nas redes sociais. Tá vendo? De Deus não se zomba, está colhendo o que plantou, viu só? É isso que dá e tal. Seria correto aplicar esse texto dessa forma? Seria correto esse tipo de pensamento da parte dos cristãos? Nesse episódio do Contexto, eu quero convidar você para que a gente analise esse texto com um pouco mais de atenção e veja o que ele realmente quer dizer e se a gente realmente pode usar esse texto no contexto em que ele tem sido usado. O texto em questão está em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que diz assim: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Uma coisa que você vai ver muito aqui no canal Contexto é que nunca se deve pegar um texto isolado do seu contexto e utilizá-lo da maneira que se quer. Sempre é necessário analisar o contexto em que o texto foi escrito para que a gente possa extrair a lição que ele realmente quer nos ensinar, o que realmente foi dito ali, para quem foi dito e com que intenção aquele texto foi escrito. Então eu convido você a gente voltar um pouquinho agora e começar a ler essa mensagem desde o início, para a gente entender, obviamente, o contexto em que essas palavras foram ditas pelo apóstolo Paulo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu não sei se já aconteceu ou acontece o mesmo com algum de vocês que está me assistindo aí. Mas a primeira vez que eu li esse trecho todo aqui, onde está inserido esses dois versos famosos, eu notei uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu vou dizer o que é. Não sei se você já notou, desde o versículo 1, Paulo vem falando assim de uma pegada assim de mansidão, tal. Ele começa falando de se alguém for surpreendido em algum erro, ele deve ser corrigido com mansidão. Depois ele fala sobre cuidar uns dos outros, fala sobre não se comparar com ninguém. Ele vem nessa coisa leve, essa coisa de cuidado, de atenção uns com os outros. E de repente, quando chega o verso 7, parece que bate uma coisa meio bipolar no apóstolo Paulo. De repente, do nada, ele vem com: olha, de Deus não se zomba, o que o homem semear é o que ele vai colher e tal. Aí depois ele volta de novo aquela pegada: Paulo, paz e amor, não nos cansemos de fazer o bem, façam bem a todos, principalmente aos que são da mesma fé. A impressão que eu tive quando eu li todo esse trecho a primeira vez foi que parecia que esses dois versículos, o 7 e o 8, haviam sido inseridos aqui à força. Parece que caíram de paraquedas aqui, parece que eles faziam parte de um outro contexto um pouco mais duro e foram inseridos à força aqui, como se eles não fizessem parte desse contexto aqui. Porque, se você perceber, o contexto de todo o capítulo 6 está falando de uma outra coisa, bem numa outra pegada, e esses dois versos parece que estão destoando do que está escrito
em todo o contexto antes e depois deles. Pois bem, nós sabemos que esse texto eles não caíram aqui de paraquedas, eles não foram inseridos aqui à força. Se eles estão aqui nesse contexto, significa que eles fazem parte do contexto do que Paulo vinha escrevendo. Então essa é a primeira dica para a gente entender que esse verso ele tem que estar de acordo, esses dois versos eles precisam estar de acordo ao que o contexto já vinha dizendo e continua dizendo depois deles. É bastante óbvio a gente pensar assim. Então a gente precisa analisar agora com um pouco mais de atenção o que Paulo realmente queria dizer. A gente precisa entender para quem Paulo estava dizendo isso, de quem Paulo estava falando e por que Paulo estava falando isso, e principalmente entender como isso se harmoniza com o restante do contexto em que ele está inserido. A resposta para isso a gente começa a encontrar simplesmente continuando a ler o restante do capítulo. Basta a gente continuar a leitura que a gente já começa a ter as primeiras dicas do que Paulo realmente queria dizer. Veja só a leitura a partir do verso 11. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Muitos judeus haviam se convertido ao cristianismo, mas alguns deles queriam continuar mantendo algumas práticas cerimoniais judaicas, como a circuncisão, por exemplo, e queriam obrigar os cristãos a fazerem o mesmo, a continuarem com essas práticas. Só que essa obrigação que eles queriam impor aos cristãos não era uma preocupação genuína assim, de que os cristãos pudessem fazer o mesmo pacto que os judeus haviam feito. Era, como o texto diz aqui, primeiro, uma preocupação para não serem perseguidos pelos judeus. Ou seja, na verdade eles estavam preocupados era com a própria pele, não era com as pessoas propriamente. E segundo, era por uma questão de vaidade, de ostentação própria. Era para eles verem as pessoas fazendo e dizerem para eles mesmos ou até publicamente. Tá vendo? Se não sou eu aqui para ensinar as coisas, se não sou eu aqui para dizer o que é que tem que ser feito, isso aqui vira bagunça, porque essa igreja aqui, se eu não estivesse aqui, essa igreja não andava direito, porque agora tem liderança nessa igreja, nós temos que ter um pulso firme, porque se eu não estou aqui as coisas não andam. É só para dar aquela velha massageada no ego, é por vanglória, é por vaidade. E Paulo deixa isso bem claro. Então, é nesse contexto, é por causa desse tipo de prática que Paulo diz, de Deus não se zomba. Por quê? Aquelas pessoas estavam praticando uma falsa piedade. Eles estavam fingindo um amor e um cuidado pelas pessoas, quando na verdade a preocupação não era as pessoas. E eles não tinham amor nem cuidado nenhum. A preocupação era com a sua própria pele e para a sua própria ostentação. E com isso eles achavam realmente que estavam enganando a Deus, que Deus caía na conversinha deles. E é justamente por isso e por causa disso que Paulo, que estava vindo naquela pegada de olhem, cuidem uns dos outros, tratem os outros com mansidão. Aí ele fala, cuidado, porque de Deus não se zomba, não façam isso, não cuidem uns dos outros por fingimento, tem que ser sincero. Vocês precisam realmente preocuparem-se uns com os outros, não façam isso de forma fingida, achando que com isso vocês enganam a Deus. De Deus não se zomba. Porque se você semeia para a sua própria carne, que é o que diz o verso, ou seja, você semeia para você, para o seu engrandecimento, é isso que você vai colher. Você está fazendo isso para aparecer, para o seu próprio engrandecimento, para a sua própria carne, ou para salvar a sua pele? Ok, mas esse não deve ser o motivo correto. Você deve semear para o Espírito, para que você colha coisas espirituais e resultados espirituais. Então quer dizer que as pessoas que blasfemam de Deus abertamente vão ficar impunes? Não, é lógico que não. A Bíblia diz em vários e vários lugares, que a gente nem precisa mesmo ler, que as pessoas que decidem deliberadamente se afastarem de Deus a ponto de blasfemarem dele,
vão sofrer as consequências naturais desse afastamento e da decisão que tomaram. Isso é fato. O que nós não podemos, como cristãos, é ficar desejando o mal dessas pessoas como uma espécie de vingança pelo que elas fizeram. E caso aconteça alguma coisa de ruim ou de terrível mesmo com essas pessoas, ficar comemorando e ter até mesmo prazer nisso, entendendo que aquilo ali é um castigo divino, que aquilo ali é a consequência do que ele plantou, porque ele zombou de Deus, tal. E não é por aí. Esse não é o espírito cristão. Isso é as pessoas querendo transferir o seu ódio para Deus. Isso é muito perigoso. Porque veja só o que diz, por exemplo, em Ezequiel 33:11. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Mas aí você pode me dizer assim: mas é impossível a gente ver alguém blasfemando abertamente contra Deus, alguém ridicularizando a Deus e não ficar irado. Não há nada de errado e é perfeitamente natural você ficar indignado e ficar até mesmo irado. Afinal, ser cristão não significa ter sangue de barata. É lógico que a gente vai se indignar, que a gente vai ficar irado com essas coisas. Mas o conselho bíblico é o que está escrito em Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, o problema não é você se irar, você se indignar. O problema é você alimentar essa ira. Quando o texto diz para que você não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, como diz algumas traduções, o que a palavra de Deus está querendo dizer é: não alimente sua ira a ponto de no dia seguinte você ainda continuar irado. Deixe isso com Deus. Ele resolve. Não foi Deus que foi insultado? Ele vai resolver do jeito dele, na hora que tiver que resolver. E as próprias pessoas que se afastam de Deus, elas colhem as consequências desse afastamento. E ainda sobre essa questão da ira, de ficarmos irados com essas coisas que acontecem, olha só o que diz em Tiago, capítulo 1, verso 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha só o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui, que não é a nossa ira, não é a nossa indignação que vai produzir a justiça de Deus. Deixe que Deus haja da maneira correta. É bem provável que você já tenha notado que sempre que acontece algum caso desse, de alguém que fala uma blasfêmia muito grande, e isso repercute muito assim na mídia, logo em seguida sai uma notícia qualquer de que essa pessoa teria sofrido um acidente ou até mesmo teria morrido. Eu não sei se vocês já perceberam isso. E quando eu vejo algum caso assim de uma blasfêmia aberta e pública que tem uma grande repercussão nacional, eu já sei que muito provavelmente em seguida vai sair alguma notícia dizendo que fulano que falou não sei o que lá de Deus foi encontrado morto não sei aonde, ou aconteceu não sei o que com ele, ou se acidentou não sei o que, ou aconteceu uma tragédia qualquer, tal. É muito comum acontecer isso. E logo depois todo mundo fica sabendo que aquela notícia na verdade era falsa, era uma fake news. Mas mesmo assim, mesmo com algumas dessas notícias sendo evidentemente falsas, os cristãos já ficam logo oriçados e vão compartilhando nos grupos. Tá vendo? Olha aí o que aconteceu, de Deus não se zomba. E por mais que a gente alerte e repita várias vezes para que as pessoas, especialmente os cristãos, não compartilhem fake news, essas coisas, parece que não tem jeito. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Ih, rapaz, deu ruim aqui pro pessoal que por causa da indignação acaba compartilhando fake news. A coisa ficou feia aqui. E então, meus terráqueos preferidos, a recomendação bíblica é muito simples. Você pode até se indignar, ficar irado com casos de blasfêmias abertas contra Deus. O que você não pode é alimentar essa ira a ponto disso te fazer pecar. Como, por exemplo, espalhar fake news, achar que está defendendo a Deus, quando na verdade está sendo um agente do diabo, que é o pai da mentira. Fiquem todos com Deus e até o próximo contexto.